dia, pessoal. A gente vai começar hoje a falar um pouquinho a respeito do conteúdo do segundo bimestre, tá? Na apostila do segundo bimestre. Então, a gente começa aqui com uma série de imagens que mostram algumas construções antigas e o tema diz: a arte das antigas também é moderna. Com esse tema, a gente começa a fazer alguns questionamentos, como, por exemplo, o que a gente consegue relacionar dessas imagens com o nosso dia a dia, né? Por que esses elementos antigos continuam a ser utilizados como referência na arte moderna, nos nossos trabalhos atuais? Que outros elementos do seu cotidiano podem ser relacionados com as civilizações antigas, como a do Egito? Será que a gente, hoje em dia, utiliza algumas das noções que foram desenvolvidas lá na época do Egito? Será que sobrou herança dessa época que a gente utiliza até hoje? Então, esses detalhes a gente vai ver durante esse bimestre. E o último questionamento diz o seguinte: como você vê os trabalhos que usam como referência obras de arte de outros tempos? Esses trabalhos são novas criações ou são cópias? Será que essas criações dos povos antigos são utilizadas ainda hoje para divulgação de novos materiais? Tudo isso a gente vai ver agora. Então, vejam bem, nesse material do segundo bimestre, ele está falando justamente sobre a questão da antiguidade, né? Quando começou a antiguidade? Em que época foi isso? Então, a Idade Antiga, ela vai se iniciar lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com a criação da escrita, certo? E ela se prolonga até 476 anos depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Vocês vão perceber que nessa questão dos povos antigos, a gente tem várias construções, várias manifestações de artes que são utilizadas até hoje como inspiração para novas criações artísticas e para divulgação de materiais e construções também. A gente tem alguns exemplos disso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. De algumas construções, de algumas atividades que foram feitas inspiradas nas obras do Egito, tá? Então, vamos lá. Primeira delas. Aqui. Opa. Falhou. Então, vejam bem. Aqui a gente tem essa imagem de cima, que é uma imagem de um hotel construído em Las Vegas, chamado Hotel Luxor. Tá? Além de um elemento extremamente importante que a gente tem aqui, que é a pirâmide, que o hotel foi todo feito baseado na questão da pirâmide, né? A gente tem também a esfinge, que serve de inspiração e desenvolve nesse hotel e mostra nesse hotel
uma questão de riqueza muito grande, tá? Então, assim, para mostrar todo o luxo que esse hotel ele demonstra ter, tá? Outra imagem que a gente tem é esta aqui, que é a imagem da Mountain Rush, que Rushmore, Mount Rushmore, aonde a gente tem esculpido a face de 4 presidentes, que são o George Washington, o Thomas Jefferson, o Theodore Roosevelt e o Abraham Lincoln. Esse monumento, ele serviu de inspiração para várias divulgações de capas de CD, de capa de livros, tá? Então foi bem utilizado também. E a última, aqui, a esfinge, com uma capa de um CD do Iron Maiden, tá? Então, assim, aqui, veja, essa imagem que a gente tem aqui na cabeça do faraó é o mascote da banda. Tá? Então, todos eles utilizaram essas imagens como fonte de inspiração para os seus trabalhos, certo? Então, vejam bem, por que será que essas imagens, esses monumentos estão sendo e foram e continuam sendo ainda fonte de inspiração para a divulgação de outros materiais? Justamente por conta da sua grandiosidade, da riqueza de detalhes, né? Por conta da história das suas construções, né? E pela qualidade da fabricação desses monumentos. A Idade Antiga ela foi um período onde existiam várias diferenças culturais entre os povos, entre as civilizações. Mas nesse período teve uma grande mudança e desenvolvimento cultural, tanto nas artes quanto nas ciências também. E isso se deve por conta da organização social que esses povos tinham, certo? Algumas civilizações que a gente pode destacar em relação a esse desenvolvimento são a Índia, a China, a Grécia, a Roma, tá? E alguns desses povos, né, dessas civilizações, foram desenvolvendo impérios cada vez mais luxuosos e mais poderosos, que é o caso dos egípcios, dos babilônios, dos assírios, persas. Os sumérios, eles foram os primeiros, foi a primeira civilização a elaborar um sistema de escrita, de registro escrito, que a gente conhece hoje como escrita pictográfica. O que é essa escrita pictográfica? É uma escrita através de símbolos, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Foi desenvolvido também os zigurates. O que são os zigurates? Os zigurates eram templos que se consideravam templos religiosos, tá? Formados por degraus, tinham a forma piramidal, e eles tinham em torno de 3 a 6 andares. Ele era religioso porque o povo acreditava que o zigurate era uma morada para os deuses. E
essas construções eram feitas para que esses deuses ficassem mais próximos da população, né, do povoado, tá, da sociedade. Como isso era construído? Os zigurates eram construídos com tijolos feitos com material local e esses tijolos eram queimados ao sol para poder dar a resistência. Tá? Lá no Egito, esses zigurates eles foram substituídos pelas pirâmides de paredes lisas. Já não tinha mais os degraus como os zigurates. Bom, outro ponto que foi bastante desenvolvido é a questão da pintura. Essa pintura, que temas eram desenvolvidos? Né? Foram desenvolvidos temas com temas da vida cotidiana, né? Imaginando que a gente vai trabalhar isso também, vai se aprofundar um pouquinho mais depois na próxima aula, mas as pinturas, né, as representações tinham todas detalhes que eram muito importantes. Por exemplo, na questão da pintura egípcia, os egípcios eles tinham algumas leis que regiam esses desenhos. Então, por exemplo, como a lei da frontalidade, a lei do quadriculado, né, para ter a questão da proporção. Tá? Cada indivíduo que era representado, ele tinha um tamanho específico, que tinha uma explicação para ser daquele tamanho. Esses detalhes a gente vai trabalhar depois na próxima aula, tá bom? Por isso eu não vou entrar em maiores detalhes agora. Outra questão eram nas representações através de desenhos dos egípcios, a gente tem também várias escritas pictográficas, né, que simbolizavam mensagens junto com os seus desenhos. E essas pinturas eram feitas principalmente nas paredes das tumbas, também com uma finalidade própria para isso. Na China, o povo chinês desenvolve uma técnica muito importante, que é a fabricação de vasos de bronze. E esses vasos de bronze, eles serviam, né, como decoração e utilitários, e tinham muitas vezes animais e seres fantásticos e mitológicos nas suas decorações. Tá? Por que isso? Por que esses seres fantásticos e mitológicos? Eles associavam esses seres fantásticos e mitológicos aos seus deuses. Tá? Bastante importante isso. Como a antiguidade tem um período muito extenso, com mais de 4.000 anos, a gente tem o surgimento de outras civilizações, né? A gente coloca assim, que as civilizações que surgiram antes das gregas e das romanas, a gente chama como pré-clássicas. E as civilizações gregas e romanas, a gente associa como civilizações clássicas. Na apostila, a gente tem aqui, ó, acho que vai ser possível de enxergar. Sim. Esse é um vaso chinês feito de bronze, tá? Com a imagem de um ser mitológico também, tá? Dentro dessa apostila, a gente tem várias imagens diferentes. Aqui, uma imagem de uma representação de desenho
egípcio, que a gente vai comentar depois na próxima aula. E na página 7, a gente tem uma imagem de uma paleta, também com uma representação egípcia. E ali a gente tem alguns detalhes de tamanho da figura humana, né? A figura que está ali no primeiro plano em tamanho maior, e as que estão mais para trás em tamanho menor, não só para passar a ideia da questão da proporção e da profundidade, mas tem também aqui a questão da importância na sociedade desse indivíduo. Isso era muito marcado na representação do ser humano na arte egípcia, certo? Bom, hoje a gente fica por aqui. A semana que vem, na próxima aula, quer dizer, a gente aprofunda um pouquinho mais essa ideia da arte egípcia, certo? Muito obrigada, até a próxima.